Boa noite a todos os queridos irmãos, que a graça bendita e a paz do Senhor seja sobre todos, amém? Boa noite também àqueles que já chegaram ou vão chegar, né? Porque acabaram de ligar a nossa live ali, então agora o pessoal vai começando a chegar. Bom, nós estamos no templo da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista em Santa Fé do Sul. Aqui nós nos reunimos às quartas-feiras para orar, buscar a Deus e buscar a orientação do Papai do Céu para as nossas vidas, né? Mas hoje nós vamos fazer diferente, não menos importante, mas nós queremos tratar também da vida que o Papai do Céu nos deu. Hoje nós queremos tocar num assunto que é muito sério, é muito grave, é muito importante, é muito urgente, mas apesar de tudo isso, é muito negligenciado, é muito escondido. Então eu quero convidar vocês para a gente orar, ficar de pé e nós vamos orar. Está todo mundo no seu cantinho, com máscara, está todo mundo longe, vocês estão com tanto medo da gente, que sentaram bem longe da gente, assim, né? O pessoal só senta lá longe da gente assim, né? Mas eu queria que você ficasse atento, nós vamos orar, e aí depois eu vou explicar como é que vai funcionar, como é que não vai funcionar, mas primeiro eu queria que você pedisse a Deus que Deus viesse nos visitar e nos abençoar, mesmo, com aquela palavra que só Deus pode dar, e bem da verdade, talvez, principalmente quem está em casa e conhece alguém que precisa de compartilhar, de ouvir uma palavra de amor, de incentivo, de apoio, de vida, que combate a morte, de Jesus. Se você conhece alguém, compartilha o vídeo, então manda um link lá, fala assim, ó, corre, liga lá dá uma linkada lá no Facebook da igreja que a gente vai conversar sobre isso agora. Hoje o nosso propósito é esse. Eu queria que você orasse, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para mim, para você e para quem está lá em casa também. Tá bom? Vamos orar nesse instante? Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado por esse seu povo aqui reunido. Obrigado por esse dia que a tua palavra diz que foi o Senhor que nos deu. Obrigado pela vida, que é um presente que o Senhor nos deu. E obrigado, Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que se fez morte para nos dar a vida, que ressuscitou para mostrar que há vitória sobre toda morte. E agora, Deus, nós estamos aqui, em alguns irmãos reunidos e outros tantos lá, nos acompanhando pela live, pela internet. Não importa se aqui, se lá ou acolá, não importa se conhecidos ou desconhecidos nossos. Nós suplicamos que o teu Espírito agora seja poderoso para nos falar, para nos abençoar, para nos ministrar, para nos tocar, para vivificar, dar vida e dar alegria naquilo que nós vamos lhe dar hoje aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado porque o Senhor nos abençoou, diz a tua palavra, com toda sorte de bênçãos espirituais. E obrigado por nós que vamos participar, por esses irmãos que estão aqui ainda podem inclusive participar com suas perguntas, e por outros que em casa podem também participar, perguntando lá ou compartilhando. Nos abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ainda em pé aqui, deixa eu já pega os microfones para testar aí se está funcionando mesmo ou não. Bom, hoje é 30, né, hoje é 30 de setembro, o último dia do mês de setembro. Setembro, não só no nosso Brasil, mas especialmente aqui, nós temos uma campanha que é uma campanha para
Vocês podem sentar, fazendo favor, vocês que estão aí. Só o pessoal daqui que pode ficar em pé. Isso. Setembro nós temos uma campanha que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Daqui a pouquinho a Grazi vai falar sobre isso mais profundamente, mas se faz necessário porque é uma questão de saúde, porque é uma questão que começou pequena, vem crescendo, e sabe o que nós decidimos vir conversar aqui? Porque as perspectivas é que o assunto só piore. Então nós, como servos de Deus, precisamos tocar no assunto, e mais do que tocar e aprender do assunto, aprender como lidar, e aprender principalmente como combater este mal. Bom, então nós vamos bater um papo, mas hoje é 30, é o último dia de setembro, mas por que o último dia não vamos lidar com esse negócio? De propósito. Exato. A gente já tem conversado, faz uns dias já que a gente tinha falado, vamos fazer essa live? Vamos. Mas a Graça falou, faz o seguinte, vamos deixar para o último, porque o pessoal acaba setembro, para de falar. E o nosso propósito aqui é dizer, olha, não é só setembro, não é só em setembro que acontece distúrbios, problemas, doenças e principalmente suicídios. Não é. Setembro é dado um tempo para intensificar isso e para chamar a atenção das pessoas. Então a gente resolveu fazer no último dia para dizer assim, escuta pessoal, não acabou. E quem está aqui? Primeiro, do meu lado esquerdo, a doutora Graziela. Ela, calma, irmã Grazi, calma. A doutora Graziela, que é psiquiatra, e como médica psiquiatra, está na linha de frente, tem muitos dados, muita informação, e ela estava dizendo para a gente que ela não tem mais nem tempo de tanta gente que ela está atendendo ultimamente. Então, como profissional, é da área dela. E a gente precisa muito ouvir nesse sentido. Mas também a doutora Graziela é irmã Grazi, nossa querida irmã. Então a gente vai conversar, ela vai dar alguns dados, vai dar algumas perspectivas e nós vamos... E se você... Bom, depois eu explico. Do meu lado direito está outro fera, né? Pastor Ronaldo, vocês assim o conhecem. Mas também ele é psicólogo. Formou, estudou, se especializou e tem também, de alguma forma, trabalhado e agido nesse sentido. Que, como profissional, também age nessa área ou ajuda muito nessa área. E também tem essa palavra, ou tem essa perspectiva profissional. E muito mais, como pastor, também tem essa palavra de pastoreio. E aqui tem eu. Quem sou eu? Ninguém, eu vou ser só o intermediário aqui e eu estou tentando ser pastor. Só estou tentando ser pastor, né? Só 30 anos de pastorado, né, pastor? Mas a gente vai bater um papo. Tem ali, pediram para informar, ó, na direção da porta, lá na frente, lá, ó, tem uma banquetinha, né? Tem álcool gel, tem uma caixinha, tem papéis e tem caneta. Se no meio do lidar do assunto aqui, você teve uma pergunta, vai lá e faz a pergunta, porque ou a Grazi ou o Ronaldo vão responder para você, tá? Então, qualquer pergunta, eles dizem que sabem tudo. Então, vocês podem fazer qualquer pergunta, qualquer uma, não é só da área não, qualquer pergunta, tá? E aí você pode fazer a pergunta, depois faz a pergunta e deixa lá mesmo, porque depois a gente vai pedir, aí a Luta ali do lado, ela vai lá pegar as perguntas e traz para a gente. Combinado? Aí a gente vai pedir. Feito? Então nós vamos parar de bate-papo, né, de enrolamento e vamos para nossos finalmente. Pode sentar, queridos, por enquanto aqui, deixar eu bem no meio aqui, né? Ótimo. Eu ia ler, mas não vou nem ler a Bíblia agora. Se der tempo a gente lê depois, né? Para que Bíblia? A gente sabe mais que a Bíblia, né? Ops. Queridos, então é o seguinte, nós sentamos ontem, conversamos um pouquinho,
E nós vamos apresentar alguns dados. Primeiro, para a gente ter uma ideia do que a gente está tratando, a Grazi vai tratar para a gente aqui um pouquinho dos dados, dos números, um pouquinho das definições profissionais, entre aspas, teóricas ou científicas, né, daquilo que a gente vai tratar aqui. E aí depois a gente continua e conforme a gente for precisando, a gente vai dialogando assim. Tá bom, Grazi? Então, por favor, Grazi, cumprimenta esse pessoal aí, bola para frente. Boa noite, pastor, graça e paz. Graça e paz, Graça e querida, paz, muita irmãos, paz. Tudo bem? Está muito chique aqui, estou me sentindo super confortável. Mas vamos lá. Importante, né? E vale a pena. Bem pertinho. Amém. Eu queria, antes de começar a falar, lembrar para vocês o seguinte. É um conceito, a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde de uma maneira muito interessante, né? Que saúde não é só ausência de doença. Não é porque eu não estou doente que eu tenho saúde. Não, a definição da Organização Mundial de Saúde diz que saúde vai além de não ter doença. É um bem-estar físico, emocional, social. E a de 2013 para cá, incluíram inclusive o bem-estar espiritual na coisa definição. boa. 2013? De 2013 para cá, é uma definição que entrou na questão de saúde. O que é saúde? Então, é meu bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Muita coisa, né? Então, para a gente ter isso em mente para o que a gente vai conversar agora. Primeiro, o pastor falou sobre a questão do Setembro Amarelo. E eu queria contar uma historinha bem pequenininha sobre a origem dessa história. O Setembro Amarelo, a campanha de esse movimento, começou por causa de um menino chamado Mike M. Mike M, o nome dele. Ele é um americano, um menino. Um jovem americano. E ele, sabe aquele, conhecido por ser aquele menino bonzinho, educado, gentil, ele era fera com mecânica. Então, ele tinha um Mustang, 1968, e isso já era 1994, né? Ele pegou esse Mustang, reformou esse carro e pintou de amarelo. Então, na cidade onde ele morava, ele era conhecido como o menino do Mustang amarelo. Em 1994, o Mike tinha 17 anos quando ele cometeu o suicídio. E a família, os amigos, foram pegos completamente de surpresa. Eles nunca tinham prestado atenção ou visto sinais de que o Mike tinha essa ideia na cabeça. E no dia do velório, no dia lá nos Estados Unidos demora uma semana para enterrar, né? Então, no dia do funeral, os amigos dele fizeram vários cartõezinhos, várias fitinhas amarelas por causa do Mustang dele e escreveram uma mensagem dizendo assim: por favor, peça ajuda. Então, a partir desse dia, nos Estados Unidos, começou a se alastrar essa história. Toda vez que alguém morria por suicídio, eram os cartões amarelos que eram dados. Isso em 1994, se alastrou pelos Estados Unidos. Mas só em 2003, 10 anos depois, quer dizer, a situação ficou crítica a ponto de ter tanto amarelo nos funerais americanos, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, resolveu criar, né, um dia, que é o dia 10 de setembro, como o dia do combate ao suicídio. E a partir daí, mundialmente, começou-se a fazer ações e campanhas de prevenção. Isso em 2003 no mundo. 10 anos depois da morte do Mike. E só em 2015, 12 anos depois, o Brasil entrou nessa jogada. Entrou numa parceria entre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E é interessante, porque eu lembro que em 2015, eu trabalhava ainda no CAPES de Jales, eu dei uma palestra sobre suicídio, até na Câmara Municipal, lá em Jales, tudo.
Quando eu fui jogar no Google, eu quero me matar em português, aparecia mais de 1.500.000 respostas, fórmulas de bolo de como se matar. Se você coloca em inglês, I want to kill myself, né? Se você colocasse em inglês, eram mais de 100 milhões de itens de receitinhas de bolo para isso. Depois de 2015 no Brasil, toda vez que alguém digitar, eu quero morrer, formas de morrer, a primeira coisa que vai aparecer é o CVV bem grande, é uma caixa bem grande embaixo da barrinha de pesquisa, escrito Centro de Valorização da Vida. Ligue agora que você vai obter ajuda. Então, isso já começou a ser um progresso, porque já não são mais as fórmulas de bolo, né? Começou a haver algumas restrições com relação a tipos de vídeo que eram expostos, porque antes de 2015 você achava vídeos de suicídio mesmo, né, na internet. Hoje eles são mais, você tem que procurar mais na dark web, assim, para achar mais claro. Mas, enfim, foram vitórias, né, que a conscientização trouxe. E por que a gente está falando sobre isso hoje? Por que a gente resolveu falar? Porque a gente vive num tempo, hoje, a gente estava até brincando ontem, nunca se vendeu tanto livro de autoajuda, tanto curso de empoderamento pessoal, de coaching. Uhul, você consegue, vamos lá, nós somos bons, você nasceu para ser feliz, né? Você nasceu para ter sucesso, você nasceu para ser próspero. A gente ouve o mundo inteiro falando sobre isso e nunca se ouve tanta infelicidade no mundo. Nunca se viu no índice de depressão tão alto como a gente tem hoje. Nunca se viu um índice de suicídio tão alto quanto nós temos hoje. Eu acho que a fórmula que nós estamos usando, o que está sendo ensinado, está ensinado ou de maneira errada ou com um conteúdo totalmente errado, né? Então, como o pastor falou, foi intencional a gente fazer no último dia de setembro, para que seja a nossa causa do ano inteiro. Por que num culto de oração, Grazi? Eu fiquei pensando quando a gente marcou na quarta, até por agenda dos 3, mas eu achei como o Espírito Santo, até nisso, ele é eficaz. Esse é um motivo de oração que nós temos, né? Esse é um motivo de oração para a igreja, não só aqui em Santa Fé, mas no mundo inteiro. Então, enfim, estamos aqui hoje. O que eu queria dizer para vocês é que no Brasil, a cada 45 minutos, isso até março desse ano, tá, gente? Vamos considerar esses dados até março desse ano. A cada 45 minutos, uma pessoa se mata no Brasil. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. São mais ou menos 15 mil suicídios por ano no Brasil, mais ou menos 1 milhão de suicídios por ano no mundo. Uma triste realidade, não é? E envolve todas as tribos, raças, nações, sejam cristãos, sejam não cristãos. Sejam pessoas normais, né? Porque pastor é anormal, sejam pastores. Mas, enfim, independente da religião, cor da pele, gordo ou magro, baixo ou alto, rico ou pobre, o suicídio está aí com um dado desse. 95% aproximadamente dos suicídios acontecem por transtornos mentais, porque tem como base uma doença mental. E quais são as doenças mentais mais frequentes que levam ao suicídio? A depressão maior, a depressão unipolar é a que ganha. Em segundo vem a depressão bipolar, né, num quadro mais psicótico, um quadro mais delicado e mais grave. Em terceiro lugar, vem aí, mas aí subindo de posição, são os transtornos por abuso de substâncias, de álcool e drogas, né? E depois vem várias outras doenças mentais. Mas as 3, massivamente, elas ocupam pelo menos 80% do gráfico. Então, elas têm estatisticamente um dado importante. Mas o que me chama a atenção é que dessas doenças, a maioria delas poderia ter sido tratado. Sim. E a maioria dessas mortes, os estudos dizem que quase 90% dessas mortes poderiam ter sido evitadas, se tivessem recebido o tratamento adequado.
E aí a campanha visa alertar a sociedade, né, em todos os âmbitos, seja no, né, o governamento, quando a gente pensa em governo, tanto federal como estadual quanto municipal, secretarias de saúde, mas quanto à sociedade em si, né? Isso envolve a igreja, isso envolve as famílias, isso envolve o cuidado, o olhar de verdade, o ouvir de verdade, né? Isso, Graça, só um adendo aqui, que eu tentei falar com você a hora que você tocou nesse assunto, mas o microfone estava desligado ali. Você falou assim, na quarta-feira, culto de oração, a gente está aqui. Talvez a pergunta era essa, esse assunto tem que ser tratado dentro da igreja? Esse assunto tem que ser tratado, porque, gente, a gente não está aqui para orar, para ler a Bíblia, para estudar, né? Para falar coisa gostosa, coisa bonita. Esse é o grande problema. A Grazi disse aqui agora há pouco, e nós conversamos ontem, e a gente acha que hoje em dia a meta das pessoas é buscar a felicidade e só ouvir as coisas que querem ouvir, não as que precisam ouvir. E por que dentro da igreja? Porque esse assunto não só chegou dentro da igreja, mas está agindo dentro da igreja. Eu me lembro agora, assim, do tempo que eu sou pastor aqui, que 3 ex-membros dessa igreja se suicidaram. Não estavam mais aqui, mas tinham passado por aqui, ido para outra igreja e lá N outros crentes. E ultimamente, hoje eu fui fazer uma pesquisa na internet, né? De 2 anos, 3 anos para cá, o assunto de suicídio pastoral foi enorme. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, o número de pastores tem crescido assustadoramente. Então, sim, o assunto chegou dentro da igreja e tem que ser tratado dentro da igreja. Primeiro, para a gente alertar, e segundo, eu interrompi bem na hora que a Grazi falou, o assunto que a gente mais vai falar aqui é o que é o importante. Dá para evitar. E o melhor lugar para começar a evitar a enfermidade que leva ao suicídio, que o suicídio está no fim, né, Grazi? O melhor lugar é na igreja. Então é por isso que a gente tem que ser alertado sobre isso, tá bom? Pode continuar, Grazi, e depois a gente... Era só um adendo que eu queria dizer, porque citava exemplo que passou aqui dentro mesmo, tá bom? Não, e é importante, porque tem um estudo fresquinho dos Estados Unidos, que fez uma pesquisa com 1.000 pastores americanos. E 2 coisas importantes saíram dessa pesquisa. Primeiro, que só 6% deles falam sobre transtorno mental ou sobre saúde mental em qualquer lugar, em qualquer departamento, ou em qualquer momento da vida congregacional da igreja. 66% nunca tocaram no assunto em momento nenhum, né? Enfim, e nunca houve tanto suicídio de pastores como houve nos últimos 10 anos. E segundo viés importante que esse estudo trouxe foi que o primeiro lugar que a pessoa que está adoecendo procura é uma igreja. Ele pode nunca ter entrado. Olha que importante isso. Um estudo científico apontou, normalmente eles procuram a fé de uma maneira geral, só que as igrejas, e quando eu falo igreja eu quero dizer, a igreja evangélica é o lugar em que a pessoa que começa a adoecer procura num primeiro momento. Olha. Sabe aquele culto em que a gente vê aquele monte de gente que a gente não conhece? Agora com as cadeiras afastadinhas a gente ainda sabe melhor, mas com o culto cheio, quantas vezes nos apelos, principalmente na oração de cura, aquilo lota aqui na frente. E a gente não tem ideia do que é. De quem são essas pessoas, de qual a dor que eles estão sentindo. Mas o estudo aponta, isso é um estudo americano, que a igreja é o primeiro lugar. Então, nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso espírito tem que estar buscando, né? Isso Enfim. até assim... Nós conversamos ontem que o nosso desejo era hoje vir aqui, despertar o interesse, tocar no assunto e, se Deus quiser, continuar levantando esse assunto e preparar a igreja, porque esse aqui
é o dado mais importante que a gente tinha para falar aqui. A igreja é o lugar que as pessoas que estão em desespero pensam em primeiro lugar. Então a gente tem que estar preparado para isso. Vai lá, Grazi. O pastor falou no começo que é verdade. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto, de uma maneira intensa, assim. De uma maneira tão intensa e de uma maneira tão pesada, tão triste, como eu trabalhei nesses últimos 6 meses. Desproporcional mesmo. Mas, enfim, continuando com os dados, para a gente poder chegar na parte importante, que eu quero dizer para vocês, é o seguinte. Nos últimos 10 anos, o índice de suicídio, de depressão no Brasil aumentou 18%. Isso até março desse ano, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Preste atenção nisso. Nos últimos 10 anos, até março, 18%. Aumentou. Só Agora que presta atenção. o dado que mais me incomoda é que nos últimos 10 anos, aumentou em 40% o número de suicídios entre adolescentes no Brasil. Que já é o segundo parece que É a jovens segunda causa de morte. A segunda causa de morte de adolescentes no Brasil, de 16 no mundo, a... 16 a 29, hoje de 15 a 29 anos. Hoje eu li no Brasil, mas se é no mundo, já pensou? Só perde para acidente de trânsito. Segunda causa. Eu não sei o que a gente está fazendo, né, com a Bíblia na mão. Nossa fé não consegue. Mas, enfim, Grazi, mas por que aparece tanto? Será que isso não é modinha? Por que está aparecendo tanto? Mas você não falou de março para cá. Hã? Você não falou de março para cá. Eu vou falar. Agora. Tá. Eu vou falar. Mas primeiro eu quero explicar o que é a inflamação para poder falar. Tem que falar logo, eu quero mais 3 minutos. Então, eu até me perdi aqui, pastor. Por que está acontecendo mais? Porque a gente faz mais diagnóstico. Né? Eu já brinquei aqui uma vez, eu acho. Quando você fura o pneu do seu carro, você vai aonde? No borracheiro. Quando você precisa renovar o IPVA do seu carro, você vai lá no irmão Gilmar. Precisa de dinheiro? Vai na Liliane. Quando você quebra o braço, você vai no ortopedista. Mas quando você começa a se sentir com taquicardia, angustiado, você vai no cardiologista, no endocrinologista, no clínico, vai até no benzedor. Mas no psiquiatra eu não vou. Lá é coisa de doido. Então lá eu não vou. Né? Então essa questão... Só vai amarrado depois, né, Grazi? Amarrado, depois tem que ir. Então, o que eu vim falar de uma maneira bem geral, porque eu vou frisar, a gente vai ter outros, como a pastora falou, outros momentos para a gente falar sobre isso. A depressão ou os outros transtornos mentais, eles têm diversas causas, né? A genética influencia, né? O nosso emocional influencia, o pastor vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a questão biológica aqui, e o que é biológica? Nós, para a gente poder levantar da cama, trabalhar, estudar, ser motivado, normalmente a nossa suprarrenal aqui produz um hormoninho chamado cortisol, noradrenalina, né, norepinefrina, e ele vai lá no nosso cérebro e faz, aciona o eixo hipotálamo-hipófise e pronto, aquele monte de substância para fazer a gente trabalhar, para fazer a gente funcionar, gerar um estresse saudável que nos faça se mover. O problema é que, quando a gente vive em situação de estresse por muito tempo, em quantidade excessiva, esse processo de excesso de cortisol liberado vai causar uma inflamação no cérebro muito importante. Quem já teve dor de dente? Já teve dente inflamado? Dói? E quando bate o dedão no cantinho e inflama, isso dói? Imagina o nosso cérebro, onde todas as funções são coordenadas aqui, inflamado. É inflamado de inflamado mesmo. Então eu vou tomar um ibuprofeno, um diclofenaco, vai ter câncer de estômago depois. Não é tão simples assim resolver. Só alivia, né? De uma maneira bem... Então eu quero focar nessa palavra inflamação para vocês, porque senão fica assim, depressão é frescura, depressão é para quem não faz nada, depressão é para quem não quer nada com a vida, depressão é para quem não tem fé, depressão, e aí vai indo. Certo? Então eu quero focar na inflamação para a gente poder falar justamente do que acontece de março para cá. Né? O que aconteceu de março para cá, o ano de 2020? Quase né? nada. Quase nada.
né, Covid-19, não é? Pandemia. De repente, eles nos dizem, por 3 semanas vocês fiquem em casa, isolamento, distanciamento social. Já estamos há 7 meses. As crianças fora da escola, os idosos sem abraçar os netos, todo mundo com medo, perdendo emprego, com medo de pegar o vírus, com medo de adoecer, com medo de morrer, com medo de tudo. O que isso gera na gente? Estresse. Estresse. Esse estresse, que é 7 meses, é um estresse extremamente prolongado, né, para um organismo humano. Isso gera uma inflamação violenta, uma produção de cortisol, norepinefrina, que vai inflamar o nosso cérebro absurdamente. Eu estou pegando agora aqueles que têm o limiar baixinho para frustração. Sabe aquele que qualquer coisa ele está mais explodindo? Então, aquele que tem um limiar mais baixo, esse eu estou pegando agora. Hoje foram 3 tentativas de suicídio. Ontem foram 4 que eu atendi. Então, tem pessoas que respondem, mas tem pessoas que têm um limiar alto para a frustração. Precisa de muita bordoada para realmente o organismo reagir de uma maneira que manifeste doença. Então, imagina o que esse estresse vai causar a médio e longo prazo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma tentativa da gente ajudar a se estruturar, a pensar em como a gente vai trabalhar com as pessoas que certamente vão ficar doentes. As pessoas vão adoecer. Como é que nós vamos fazer o acolhimento? Como é que a gente vai direcionar para o tratamento? Como é que a gente vai fazer? Os especialistas estão afirmando que nós teremos uma sociedade muito mais... Na verdade, eu participei de um congresso na semana retrasada. A semana foi aula com o Dr. Khalil do Arlib, e agora já estou inscrita em mais 2 congressos. Um americano, que vai ser em novembro, e o melhor congresso brasileiro de psiquiatria, que é o Cérebro, Comportamento e Emoções, que também vai ser em novembro. A palavra se fala numa nova pandemia, que é a pandemia de transtornos mentais. A previsão é de duração de 10 anos, enfim. Porque esse estresse todo vai levar o adoecimento da população em tempos diferentes, mas de uma maneira gradativamente grande. E nós precisamos estar preparados para isso. Porque começa com o incômodo, começa com o estresse, vem a depressão se agrava, e aí vem o suicídio. E é isso que nós queremos prevenir. Porque evitar que as pessoas sintam dor ou tristeza, uma outra hora a gente vai falar sobre isso, né, pastor? Sobre tristeza, diferença entre tristeza e doença. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o final dessa história é a pessoa se desesperando a ponto de tirar a sua vida. E só para terminar minha fala de maneira rápida, são 6 mitos que eu quero que vocês decorem. Porque o cristão que caminha com a gente vai falar a mesma língua, a gente vai ter isso em mente sempre, na hora que a gente estiver com alguém que falar sobre suicídio na nossa frente. Os mitos e verdades, isso é muito importante para a gente saber. Por exemplo, todo mundo fala assim, a pessoa que fica falando que quer se matar o tempo todo não se mata. Cuidado, queridos. A maioria, todos os que se matam, ou praticamente todos os que se matam, eles verbalizaram em algum momento para pessoas próximas ou para profissionais de saúde que queriam tirar a própria vida. Então, se você ouvir alguém falar, eu nunca me esqueço da minha professora de psiquiatria da faculdade, ela estava na fila do banco e ela ouviu alguém de trás falar que ia se matar. Ela virou e falou, senta aqui que nós vamos conversar. E ela contava isso para a gente, e é exatamente isso. Se a pessoa falar, você gasta um tempo para ouvi-la, para encaminhá-la. Se você não souber o que fazer, diz com 195, chama 192, né? Chama o bombeiro, faz alguma coisa, mas não deixa essa pessoa ir embora sem se sentir acolhida. Segundo mito, a maioria dos suicídios acontecem repentinamente, sem aviso. Não é assim, gente. Existem sinais sutis, às vezes, alguns gritantes, mas existem alguns sinais sutis de mudança de comportamento, de mudança de funcionamento. Aquele cara que nunca chegava atrasado, começou a se atrasar demais, sabe? Aquele seu amigo do lado que rendia bem, hoje não rende. Prestem atenção a quem está ao redor de vocês, seja dentro da sua casa, seja dentro do seu ambiente de trabalho, seja dentro da sua célula, seja dentro da sua igreja. Terceiro mito. Alguém com propensão ao suicídio
está determinado a morrer, ele tem convicção de que ele vai morrer. Isso não é verdade, gente. Ele está sofrendo tanto, ela está doente. Ela não tem controle sobre essa inflamação cerebral, ela não tem. Então ela fica assim, ó, ambivalente entre querer morrer e querer viver. Lógico que ela quer viver, só que a dor que ela está sentindo é tão grande que morrer para ela é alívio. E eu estava contando para o pastor qual é a frase da depressão de crente, da tentativa de suicídio de crente. Isso é uma realidade. É aquele cristão que ora, Senhor, me leva. Eu quero que o Senhor me leve hoje, Pai. Eu não quero que o Senhor deixe, até o final da semana eu quero que o Senhor me leve dessa terra. Fica atento com orações como essas. Às vezes é a nossa mãe, o nosso filho, ou o nosso irmão, orando nosso dessa pastor, maneira. né? Nosso pastor, né? Tem uma história depois lá do pastor dos Estados Unidos que orava dessa maneira, de microfone no púlpito. E ele se matou, infelizmente. Quarta, somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. A gente sabe que 95%, estatisticamente, Ela é está isso. falando sobre mitos. Eu estou falando sobre os mitos. Então, quando você fala sobre as quarto, coisas- fala quarto mito, Não, senão eles não vão entender. É o quarto mito do suicídio aqui, né? As pessoas com transtornos mentais são mais propícias ao suicídio, sim. Mas cuidado com aquelas pessoas que estão em dor muito aguda, em sofrimento muito agudo. O luto é algo que a gente tem que ficar muito de olho, né? Acompanhar bem de pertinho. Mas tem vários outros fatores, perda de emprego, aposentadoria. Gente, vocês não têm noção como a aposentadoria. Antigamente, antes de surgir esse filé aí, que são os adolescentes, né, os jovens se matando, a nossa preocupação era com o senhor de 65 anos que se aposentava e achava que estava tudo bem com ele. Eu não tenho mais nada, eu não sou mais útil, minha vida não tem mais sentido. A gente chama isso de suicídio balanço. Então, a aposentadoria é um fator. Então, cuidado com pessoas que aparentemente não estão doentes, que verbalizam vontade de morrer. O único paciente que eu perdi foi dessa maneira. Um suicídio balanço. Pela morte da esposa. São pessoas que perdem a razão de viver, né? Perdem o rumo. Isso. Fizemos tudo que a gente podia, mas ele estava decidido. Enfim. Conversar sobre suicídio pode estimular a pessoa a se matar. Esse é um outro mito importante. Se a pessoa falou, senta ela e fala sobre tudo. Você quer morrer porque usa a palavra. Por que você perdeu a esperança? Por que a sua vida deixou de ter valor? São as palavras que a gente usa. Puxe o assunto, encaminhe, porque não falar sobre isso é certeza de que, se ela estiver planejada, ela vai cometer. Segundo, suicídio é um ato de covardia, último, né? Coragem ou falta de Deus. É um ato de desespero, gente. Eu já tentei suicídio 2 vezes na minha vida, e é um ato de desespero. Deem atenção a quem falar com vocês, e não vamos ser preconceituosos, nem negligenciar o que está ao nosso redor. Suicídio é uma emergência médica e tem que ser tratado como tal. Ninguém fica doente porque quer. Não. E nem sempre porque ficou doente uma pessoa que não presta ou faz a coisa errada. É doença. A gente tem que entender dessa forma. Então, essa palavra preconceito é muito importante dentro da igreja. Porque a gente fala, mas o crente não pode se matar, mas o crente não pode pensar nisso, mas ele está doente. Psicofobia. Tudo que é psi é do capeta. Como se a gente fosse uma maquininha que controla as emoções. E não somos mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, só resumindo o que a Graça falou, preste atenção, os dados são terríveis, estão aumentando, ou seja, ela falou aqui no comecinho, né? Uma pessoa a cada 40 segundos, isso no mundo, uma pessoa a cada 40 segundos tira a própria vida. Você já pensou nisso? Mas tem um detalhe. E agora está aumentando, né? Porque eu estava lendo, isso era antes, né? Agora é uma a cada 25 segundos, se não me engano. Saiu um pré-estudo, né? Stanford e eu em conjunto,
que o número que eles têm até agora, porque suicídio é muito subnotificado. Isso. Às vezes a pessoa Subnotificado quer dizer que não sabe todos os casos que aconteceram. a pessoa chega no UPA, por exemplo, passando mal. O médico não sabe se ela tomou remédio, se ela tomou veneno, não sabe. E não se faz autópsia depois. A causa da morte vai estar lá no atestado de óbito. Parada cardiorrespiratória. Mas ela foi uma tentativa de suicídio bem sucedida, né? Então saiu esse estudo dizendo que de março até agora, o número de 40 segundos está em torno de 25 segundos. Cada uma pessoa. Uma no pessoa a mundo cada morrendo. 25 segundos no mundo tira a sua vida. Ou seja, em 1 minuto. Bom, vamos lá. Agora eu vou passar a palavra para o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo vai trazer um aspecto mais psicológico, emocional da coisa, mas deixa ele se explicar aqui para vocês. Vamos lá. Por favor, Ronaldo. Está falando do número de suicídios, fora as tentativas, né? Porque dizem que para cada caso consumado tem cerca de 25, 10, uns falam, quer dizer, há muitas tentativas. Isso sem contar, isso é o suicídio, sem contar o que tentou e não conseguiu, né? E mulher tenta mais, mas homem efetiva Homem é mais efetivo, verdade. Tenta acertar mais. Quando a gente fica pensando assim, quando eu vejo que alguém está doente, está com algum transtorno, ou não só com um transtorno, algum problema que está causando sofrimento, né? Porque o olhar da psicologia, ele é um olhar que a gente tenta entender qual é o fundamento daquele comportamento que a pessoa está tendo, né? Porque essa tentativa de suicídio ou suicídio, ele é o comportamento, né? Ele é a ponta do iceberg. Ou quando a pessoa está se mutilando, a gente está falando lá daquela pontinha do iceberg que a gente está vendo. Mas aquele comportamento, isso para mim está na Bíblia e é um dos fundamentos da psicologia, é que tem na mente da pessoa tem um pensamento, ou que nós chamamos de uma crença, de um valor, que está gerando aquele tipo de comportamento. Claro que alguns casos que são de causa muito genética, né? Que aí a gente exclui algumas situações assim, mas normalmente a pessoa ela está tendo um comportamento, uma emoção, e as reações fisiológicas que ela tem são influenciadas pelo modo que ela tem de perceber a vida, tá? Então a gente diz assim, que entre a situação que está acontecendo, por exemplo, desemprego, e a emoção, que pode ser um desespero, entre a emoção e a situação existe um pensamento que ou gera, ou intensifica, ou influencia aquela emoção, e toda a reação fisiológica dela, principalmente em transtornos de ansiedade, isso é muito comum. Por que eu estou dizendo isso? Porque a própria palavra de Deus diz que de tudo que nós temos que guardar, a gente tem que guardar o coração. E ali está falando de mente, não está falando desse órgão que só bombeia sangue, né? Não está falando. Está falando, como Romanos capítulo 12, que a gente é transformado pela renovação da mente. E algumas versões traz a palavra entendimento, lá no grego é nous, né? Esse modo que a pessoa tem de olhar para tudo que acontece em torno dela. Então, resumindo, é assim, o que acontece à nossa volta causa estresse, como a Grazi estava dizendo. Por exemplo, um desemprego, causa estresse? Causa. Mas dependendo do modo como a pessoa olha, como ela interpreta aquela situação, o potencial de estresse, de adoecimento para ela, pode assumir níveis estratosféricos. Por isso que é tão importante que os pesquisadores, os pensadores, os psicólogos dizem assim, que na base de todo o transtorno, ou da maioria deles, estão pensamentos distorcidos, tá?
Ou seja, na base dos transtornos que leva a comportamento suicida ou outros, na base, que é aquela parte maior do iceberg, que a gente não vê, na base estão pensamentos distorcidos. O que é um pensamento distorcido? A gente classifica um pensamento automático, aquele que vem, e no nível mais profundo a gente chama de uma crença, um valor. Então são esses pensamentos e crenças que têm um potencial grande de adoecimento, que estão na base dos transtornos. O que é que significa isso? Como diz aquele texto assim, que os olhos, eles são a lâmpada do corpo, né? Se teu corpo for bom, se teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, e o que aquele texto está dizendo é assim: se o modo como eu percebo a vida, ele for um modo ajustado à realidade, e aqui a gente não fala de otimismo, tá? Eu não gosto dessa palavra ser otimista, eu gosto da palavra realista. Então nós temos que olhar para a vida de forma realista. Por quê? Porque o potencial de adoecimento ele diminui muito, tá? Então eu só vou citar, só para você ter uma ideia, por exemplo, toda pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela olha para a vida com um olhar, enxerga as coisas como perigosas. Ela olha para a vida e fala: esse negócio vai dar errado. Eu tenho uma entrevista de emprego, isso vai dar errado. Olha, amanhã, então, o olhar dela é um olhar para a vida de perigo. Por exemplo, quem tem transtorno de ansiedade social, ele pensa assim: eu vou fazer uma apresentação, aquele negócio vai dar errado, eu vou passar vergonha, e eu vou ser humilhado. E quando ele pensa nisso, esse pensamento aciona um mecanismo que a gente chama de luta-fuga, né? E a adrenalina, cortisol é descarregado, e a gente tem todos aqueles sintomas: taquicardia, sudorese, aí a gente hiperventila, e tem um monte de problema que acontece a partir do pensamento. Por quê? Porque é um pensamento catastrófico, é um pensamento que não condiz com a realidade. E aí, por exemplo, se a gente for pensar na depressão, claro que aí tem toda a questão de neurotransmissor, que o olhar da pessoa deprimida, ele se torna negativo, tá? Como eu já tive depressão, então eu sei que é assim, não só pelos livros, mas eu sei que é assim. O que é um olhar negativo? Você olha para você e você acha uma pessoa incapaz, você acha um inútil, né? Você olha que nada vai dar certo, e se olha para frente, você fala: não tem mais jeito. Sabe o que eu dizia? Eu dizia assim, no auge da minha depressão, eu dizia assim: gente, eu vou ter que me aposentar por invalidez. Eu tinha 42 anos. Por quê? Porque na minha cabeça, aquilo não ia passar. Então a desesperança, ela é uma questão central, ela faz parte do primeiro critério do humor deprimido, e ela é um ponto central. Por isso que você imagina o quadro: a pessoa triste, deprimida, sem esperança, ela perde desejo, vontade das coisas que ela sempre gostou. Ela olha para ela, se vê um inútil, se sente culpada. Aí ela olha para frente e não vê esperança. E esse quadro, ela perde capacidade de decisão, de concentração. Tudo isso faz parte do quadro depressivo. Aí a pessoa olha e ela pensa o seguinte, é o que o Grazi falou: a única saída para mim é tirar a vida. Eu nunca pensei em tirar a minha vida, na época, mas eu pensava: se Deus me levasse, seria maravilhoso, porque a angústia é muito grande, por esse quadro todo. Então, quando a gente, por exemplo, trabalha com uma pessoa que tem um transtorno, o trabalho do psicólogo ele é muito importante. Por quê? Porque a gente tem que ajudar a pessoa a olhar para a vida, para ela mesma, de forma realista. E aí, para mim, onde a palavra de Deus entra de uma forma muito especial.
aliás, não especial, decisiva para mim, fundamental, porque a psicologia, ela não corrige o olhar da pessoa, ela tem uma técnica, a gente tem uma técnica para ajudar. Mas, por exemplo, esses tempos eu andei fazendo uns vídeos lá no YouTube sobre isso. Comecei a pegar, por exemplo, o sentimento de culpa. Aí você recebe uma pessoa, como eu às vezes recebo aqui, a pessoa está se sentindo muito culpada. E às vezes a culpa é indevida. A gente ajuda ela a perceber que tem outros fatores condicionantes, né? E se por acaso ela tiver culpa, aí a gente, por exemplo, recorre ao texto bíblico. Que a Bíblia diz o quê? Que se eu confesso, Deus me perdoa, Ele me purifica, que meus pecados, Ele lança no mar do esquecimento, que não tem perdão mais. Aí você conversa com uma pessoa que não tem esperança, e você não precisa ser psicólogo para ajudar uma pessoa que está deprimida. Por quê? Pensa, ela perdeu a esperança da vida, ela está dizendo assim, não tem mais esperança para mim, esse negócio não vai passar. Aí pelo Espírito você pode usar os textos bíblicos e, por exemplo, dizer lá, né, como Jesus disse em diversos textos, Isaías tem muitos textos que falam, olha, os planos que eu tenho para você são planos de paz, de dar uma esperança e um futuro. Então, assim... Pastor Ronaldo, deixa eu só... Sim. Eu ia falar isso depois, mas aproveitar que você deu esse gancho só e... Como o tempo está correndo, vamos aproveitar já o gancho aqui, para a gente não precisar voltar depois o assunto. Esse é um dos aspectos que nós tratamos aqui, que a Grazi falou, e que eu vejo por que nós temos que tratar esse assunto aqui como igreja. Porque pelo que o Ronaldo está dizendo, Ronaldo, e a minha pergunta é essa. Então quer dizer que nós, como cristãos, ou como comunidade cristã, nós temos como ajudar uma pessoa no começo do processo. Não é verdade? Muito. Ou seja, o começo do processo ainda dá para ser tratado, como o Ronaldo diz aqui, praticamente por qualquer um que tenha um genuíno interesse, e muito mais se tiver um interesse ou um conhecimento bíblico, correto? Sim. Só para citar aí, você pode concluir isso aqui. O Larry Crabb, que eu falei ontem, né? O Larry Crabb escreve livros de aconselhamento, e tem um dos livros que ele diz assim, eu acho muito interessante, ele falava assim, hoje o mundo precisa muito de psiquiatra. Aí ele fala assim, no meu tempo a gente não tinha psiquiatra, a gente tinha amigos. A gente sentava na sarjeta e conversava com amigos. A gente saía para caminhar e conversava sobre as ansiedades da vida, despejava os medos da vida. O que quer dizer que todo amigo e todo irmão em Cristo pode ser um começo de psicólogo até um psiquiatra, porque está tratando também com os neurotransmissores, né? E está matando o problema no começo. É lógico que se ele se agravar, vai precisar de tratamento melhor. Mas o começo é vida cristã, correto, Ronaldo? Sim. Por exemplo, quando eu recebo, às vezes, alguém aqui para conversar, é assim, o papel do psiquiatra é fundamental, porque tem muito crente que tem preconceito com remédio. E aí eu conto a minha experiência, olha, eu tomei remédio 1 ano, explico por quê, então encaminha lá para a Grazi, né? Comecei a atender um menino de fora esses dias, e ele veio com a Grazi e falou, você precisa procurar, por quê? Porque esses neurotransmissores precisam de medicação, tá? É o químico do corpo. É o químico do corpo. O pensamento, ele se tiver ajustado, ele contribui para a regulação, mas é muito importante a pessoa não ter preconceito de tomar medicação. É importante. Aí, por exemplo, eu olho para a Bíblia e vejo, por exemplo, por que a gente às vezes tem mais estresse do que a gente deveria ter? Tem uma autora, a Marilda Lippe, ela é de Campinas, ela é a maior autoridade de estresse no Brasil. E ela tem um livro que chama Estresse está dentro de você. Foi o tema do meu TCC aqui, né? E aquele livro, ela diz o seguinte, nós temos uma fábrica particular de estresse dentro de nós. Então, veja bem,
O que está à minha volta gera estresse? Gera, tá? Mas dependendo do modo como eu lido com a vida, com o valor que eu tenho, aquele estresse, ele é potencializado, entende? Então é tão importante a gente ter um ambiente saudável, sim, mas é importante os meus valores, o meu modo de lidar com a vida, estar ajustado aos valores da palavra de Deus. Se não tiver, por que tem gente que está tudo bem, mas ele está passando estresse demais? Porque o modo de lidar com uma coisa pequena está errado, né? Aí a Grazi diz assim, é verdade, uma parte das pessoas que tiram a vida não estão com transtorno. Por exemplo, a pessoa, eu lembro, a namorada terminou o namoro, aí o menino vai e se mata. Por quê? Porque ele não consegue lidar com frustrações, entende? É por isso que Deus diz não para a gente muitas vezes, e é bom o pai dizer não, Deus dizer não, porque nós precisamos aprender que a vida não acontece tudo do jeito que eu quero, que você quer. Isso é muito importante. Aí, por exemplo, aquelas mensagens triunfalistas não fazem bem para a gente. Felicidade, a ditadura da felicidade é um engano, gente. Então, tudo isso contribui a gente, por exemplo, querer a aprovação de todo mundo, querer que as coisas sejam todos do nosso jeito, perfil perfeccionista, tudo isso produz adoecimento. Não sei se a gente vai voltar nesse assunto, mas a gente até se comprometeu a tratar desse assunto numa outra live, né? Sobre a ditadura da felicidade. A Grazi falou aqui sobre livros de autoajuda, coaching. É moda hoje. Tudo que você procurar, tudo você vai ser feliz, você vai ser feliz, você vai ser feliz. Aí eu quero orar para ser feliz. Mas a felicidade não é a finalidade da vida que Deus nos deu. Por incrível que pareça, é isso. Eu não nasci para ser feliz. Eu nasci para ser filho de Deus, para servir a Deus, para crescer na vida. E a felicidade é consequência. E dias felizes e dias não felizes. Só que a nossa sociedade hoje, o que o pastor Ronaldo está dizendo, cobra que você viva feliz. É por isso que tem as redes sociais que só mostra foto feliz. Felicidade como bem de consumo, né? Você É bem de consumo. E não só bem de consumo, mas competitividade, né? E etc. Dilema das redes, é para outra live. Então, só para encerrar minha palavra, assim, é importante a gente entender que o que está na base de muitos transtornos, e não só transtorno, mas de comportamentos errados, vamos dizer assim, que a gente chama de disfuncionais, que faz a gente funcionar mal na vida, está um pensamento e no nível mais profundo uma crença. Onde são formadas essas crenças? Nas relações primárias que a gente tem com pai, mãe, escola, não é? Por exemplo, o pai fica falando para o filho, você é burro, hein? Você não faz nada, teu irmão faz melhor do que você. Essa pessoa cresce com uma crença de que ele é incapaz, tá? E isso pode produzir adoecimento dele na vida de adolescente, de adulto, né? Então é tão importante para a gente ajustar a vida de acordo com a palavra de Deus. É por isso que eu volto a dizer, queridos, Jesus disse assim, eu amo aquele texto que ele fala, você está cansado? Você está sobrecarregado? Vem a mim, anda comigo, né, o jugo, e aprenda de mim. Ou seja, não é o meu amigo, não é o psicólogo, não é, sabe, não é o vizinho que vai ter o prumo para a vida. O prumo para a vida tem que ser a palavra de Deus, ou seja, claro que aprender e procurar praticar. E se a gente corrige, então se um pensamento disfuncional me faz funcionar mal, o pensamento ajustado, ele me faz funcionar melhor. Por exemplo, Paulo diz assim, olha, por acaso eu estou querendo agradar aos homens ou a Deus? Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Um dos maiores problemas hoje é que nós queremos agradar a todo mundo, nós queremos a aprovação de todo mundo, isso adoece,
E nós deveríamos procurar primordialmente agradar e fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque aí a gente vai viver uma vida com menos estresse, não sem estresse, não tem como. Aliás, irmãos, estresse não é doença, tá? O estresse só é problema, como a Grazi disse, quando ele é excessivo, quando ele se torna crônico. Mas o estresse em níveis adequados, a ansiedade, elas são necessárias para a gente viver, tá? Amém? Só antes do pastor falar, nesse estudo americano fala que eles avaliaram, né, muitas pessoas, foram mais de 5.000 pessoas. As pessoas que têm uma vida de oração contínua têm 60% a mais de chance de não adoecer mentalmente. Né? A oração, a vida devocional como o fator neuroprotetivo. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, mas eu ia fazer essa pergunta para você. Até porque, só pegando o gancho do Ronaldo, vai fazer a pergunta para você. Ó. O Ronaldo falou, né, desses valores, da questão de ter valores e a questão dessa pressão da vida. Além de você ter valores, além de você ter problemas internos, dentro da gente mesmo já tem os problemas. Dentro de uma comunidade próxima, que é família, igreja, a gente já tem dificuldades relacionais, né? Ainda tem uma sociedade doentia que cobra com mais doença ainda, né? Por quê? Essa semana, por exemplo, foi muito legal, porque a Glória Maria, né? Aquela jornalista da Globo, né? Ela falou assim, olha, essa vida está muito chata. A gente não pode falar nada, não pode ser nada, não pode, tudo é preconceito, tudo é racial, tudo é não sei o quê. Então, essa sociedade está doente. Você não sabe mais o que é certo e o que é errado. Essa semana, eu recebi um alerta que o pessoal, algumas comunidades do Brasil, estão procurando mensagens antigas para ir na justiça e, como que chama? Condenar os pregadores, né? Essa sociedade hoje está doentia. E a gente tem que tomar cuidado. Aí a minha pergunta, Grazi. Então esse pessoal aqui está enrolado. O que nós viemos aqui? Só para dizer para vocês que vai todo mundo ficar doente, que os índices são terríveis, que a depressão vai pegar todo mundo, que o mundo está um caos e que... O que nós viemos fazer aqui? Só dar mais ansiedade para esse povo aí? Não. Essa é a perspectiva que eu queria só a gente dar o gancho para a gente encerrar aqui. Nós só não viemos aqui para causar mais ansiedade para você, porque acho que eu ouvi isso tudo aqui, por enquanto, é só de meio desesperador, né? Puxa vida, todo mundo vai ficar doente, todo mundo não sei o quê, todo mundo não sei o quê. Mas não. Pelo contrário. Qual é o caminho da volta, Grazi? Começa por aí, e depois o Ronaldo dá um tete, e aí eu fecho aqui. E as perguntas? Tem pergunta? Não. Ninguém tem pergunta. É que ninguém entendeu nada. Pode ser também. Eu acho que é o mais Se não entendeu nada, não tem pergunta. Então, se quiser fazer pergunta, coloca lá. Se não tiver, depois a gente fecha, tá bom? Vai lá, Grazi. E aí, Grazi, qual é o nosso papel? Ou qual é o ingrediente que a gente pode usar, que pode combater esse mal que nós estamos falando aqui? Vai lá. Eu acho que o pastor Ronaldo, ele resumiu, né, a questão do estilo de vida que a gente adota, né, quais são os nossos padrões, os nossos parâmetros morais, né? Se a Bíblia for o nosso norte, né, se a nossa fé em Jesus não é uma vida em busca da felicidade, é uma vida com um propósito. Qual é o meu propósito? Servir o meu Senhor, agradar o meu Pai até que Ele venha. Né? Esse é o meu propósito de vida. Então, o resto, eu busco na palavra do Senhor, eu me refugio na oração. Isso não significa que eu não vou ter problemas, doenças e nada, porque nós estamos sujeitos biologicamente ao mundo cheio de agrotóxicos, um monte de coisa que a gente, né, dieta errada, excesso de trabalho, enfim, várias coisas. Mas se eu tenho uma vida, um estilo de vida pautado na palavra, né, com um propósito traçado, eu tenho esperança. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, ela me dá a esperança de que, independente do que eu for atravessar,
ou do que as pessoas ao redor estiverem passando. A gente tem um exemplo recente. Quantos irmãos da nossa igreja faleceram por Covid? Será que o Senhor perdeu o controle de todas as coisas? É uma pena, nós vamos sentir muita saudade, muita. Mas o Senhor tem o controle, o propósito de vida deles foi cumprido. Então, há esperança. Não é porque a gente vai adoecer ou passar por dificuldades ou até, enfim, ter a vida encurtada de alguém ao nosso redor, que a gente perde a esperança de um mundo, de ser luz realmente e sal para a sociedade em que a gente vive. Deixa eu pegar esse aspecto aqui, Ronaldo, depois eu vou deixar um aspecto para você falar da comunidade de fé. Mas eu vou só, Grazi, pegar esse aspecto que a Grazi falou aqui, e eu queria dar um exemplo, e seria a minha palavra fechatória, a minha, né? Porque nós até falamos, ontem nós conversamos sobre as possibilidades que a gente quer falar depois. Não é só ter fé, ou não é só ter vida religiosa. Ou não é só dizer assim, eu tenho a Bíblia e eu acredito na Bíblia. Não. Nós falamos aqui que a gente precisa, inclusive, bater um papo um dia, que a fé pode, pelo contrário, até adoecer, quando a fé é falsa. É extrínseca. Eu não ia usar essa palavra, que é uma fé que não é pautável na tua vida. É só aquela fé que eu venho na igreja, ouço uma palavra, repito aquela palavra e vivo uma vida religiosa. Tem gente que acha que vir à igreja está cumprindo a sua vida de fé. E aí deixa eu dar um exemplo só prático disso. A Graça estava falando aqui, aí eu lembro, ontem nós citamos aqui o exemplo de Elias. Está lá em 1 Reis, capítulo 18 e 19. 1 Reis 18, Elias vai lá, desafia o rei, desafia os profetas, faz fogo cair do céu, manda matar 800 pessoas. É o cara, cheio de fé. 1 Reis 18. E ele se esgota fisicamente, emocionalmente e acho que até espiritualmente, porque imagine esse dia que foi aquele dia de Elias, né? Dia de oração, dia de mandar matar profeta, dia de confrontar o rei, olha, foi um dia estressante, como foi dito aqui, o estresse foi lá em cima, biologicamente dizendo. Tanto é que depois que acaba tudo isso, ele sai correndo, ele sai na frente do rei lá, e ele corre mais que o rei. Mas olha, depois vem o capítulo 19. E no capítulo 19, a esposa do rei ameaça o Elias. Puxa vida. O cara enfrentou 800 pessoas, enfrentou a cidade, enfrentou o rei. Agora, um dia depois, aí é aquele negócio na hora da batalha ser... A adrenalina está lá em cima, então você enfrenta tudo. Mas depois que passa a enfermidade ou passa um problema maior, aí vem aí pega. E a mulher do rei ameaçou Elias, o profeta. E olha lá, só vou ler as frases. Versículo 3, Elias teve medo. Ele não teve medo até agora teve, por uma ameaça. Ele enfrentou 800 homens, fez fogo descer e não teve medo. Agora uma mulher manda um recado e ele fica com medo. Você vê como que é interessante? Depois que ele tem medo, ele foge. Versículo 4, ele sai para o deserto. Fuga. Sai do meio onde está, sai da realidade, se isola. Se isola. Ele vai para o deserto, senta embaixo do zimbro e olha lá, versículo 4, que você não acredita, mas o Eliseu teve vontade de morrer. Eliseu não, Elias, isso. Teve vontade de morrer. E versículo 5, não, 4 ainda, pediu para Deus, Deus, basta, tira minha vida.
Olha lá, tudo que a Graça tinha falado aqui. Entendeu? Ele está nesse processo de adoecimento, de estresse, esgotamento, de tudo um pouquinho. E aí, inclusive, perde a alegria de viver. Porque, puxa, passar pelo que ele passou, o êxito que ele passou, um dia antes, não era para ele estar sentindo isso aqui, mas ele é homem, ele é gente, ele se esgota, ele tem limites, como eu e como você. Todo mundo tem. O que a Grazi falou aqui agora há pouco, né? Que ela está atendendo o pessoalzinho lá que está no nível baixo, você falou, né? Ou seja, tem gente que demora mais para estourar. Mas quando estoura é pior. Porque todo mundo tem o seu limite. Você não sabe qual é. Por isso tem que tratar bem. Mas vamos lá, rapidinho, só para eu chegar no finalmente aqui. Aí ele dorme. Versículo 5, ele deita e dorme. Quando ele dorme, vem um anjo, bate no ombro e fala assim, levanta e come. O tratamento de Deus não foi só ora, foi biológico também. Cuida do corpo. Levanta e come. Ele levantou, comeu, dormiu outra vez. Acho que a Graça deu outro remédio para dormir. E aí vem aquele negócio, um monte de gente diz, mas está com sono, está com sono. Melhor coisa quando você está com depressão é dorme mesmo. É ou não é, Grazi? Ela vai lá e manda você dormir mais ainda. E o Elias dormiu outra vez. Aí acordou, o anjo foi lá outra vez, come outra vez. E ele comeu outra vez. E aí no versículo 8, ele levantou, comeu, e com a força da comida, ele foi onde Deus tinha mandado. Deus falou assim, vai lá no outro monte agora. E preste atenção, ele foi para o Monte Horebe, o monte de Deus. Aí vem a respeito da fé que eu queria dizer para você aqui. Aí ele entrou numa caverna, passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. E Deus perguntou tete a tete para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? E ele dá desculpa para Deus. Ah, Deus, eu tenho sido zeloso, eu trabalhei muito, e estou eu aqui, nada certo, e está tudo dando errado, assim mesmo, a igreja não me entende, o pastor não gosta de mim. O Elias fez a mesma coisa aqui, porque ele ainda estava dodói. E aí chegou o que eu achei interessante aqui. Ele reclama para Deus, versículo 10 e versículo 11. Deus fala assim, então tá bom, Elias, levanta, vai ali, e olha, presta atenção, versículo 11. Saia daí e fique diante do Senhor. Aqui vem o que a Grazi falou aqui, que para mim é, como é que a gente reage a tudo isso daqui? Com vida espiritual de verdade, não só com vida religiosa. É com encontros com Deus de verdade. Alimentando bem, dormindo bem, cuidando do corpo, cuidando da mente. Mas se você é cristão de verdade, tem que ter tete a tete com Deus. É maravilhoso vir na igreja, ouvir a mensagem, cantar a música. Eu gosto. Quando eu estou meio assim, eu vou lá, pego um CD, pego o violão, canto. É uma maravilha. Mas não substitui o tete a tete com Deus. Ou a Grazi falou aqui agora há pouco, vida de oração. Abrir a palavra de Deus e dizer, por favor, Deus, fala comigo. E é Deus fala comigo, não é o pastor, não é o profeta, não é o vidente. Eu preciso de um tete a tete com Deus, porque aí é vida espiritual, não é só vida religiosa. Você entendeu, irmãos? Aí é o que o pastor Ronaldo disse aqui, Jesus dizendo assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vou aliviar vocês. E só para concluir, Deus foi lá, falou com ele, e aí vem o que a Grazi falou aqui agora há pouco, foi a Grazi ou foi o Ronaldo? Falou sobre propósito, que eu acho muito bonito, versículo 15, Deus dá ordem para Elias, o que Deus fala? Tá bom, Elias, batemos um papo aqui, você conversou comigo, e agora eu tenho coisa para você fazer. Não é só para você vir e ficar meditando na minha palavra, devocional. O que você tem que fazer como cristão? E olha o que Deus deu a tarefa, ou a Grazi falou aqui, propósito. Lembra que ela falou?
cantar, dava muito. Por quê? Porque ele perde propósito. Quando o cristão também perde propósito, o propósito do cristão é só vir na igreja, ouvir a mensagem do pastor, isso não é vida espiritual. Deus te capacitou com dons, eu estou pregando aqui, faz 4 mensagens sobre isso. Deus te capacitou com poder, com graça, com derramar do Espírito, para você ter propósito, para você agir diante dele. E Deus falou para Elias assim, vai lá, unge Azazel, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu como profeta em seu lugar. É interessante isso. Deus dá a tarefa para Eliseu, diz assim, olha, agora você vai lá, e você vai tocar nas autoridades que estão por vir. Esse é o teu propósito agora. Inclusive teu substituto. Você vai sair de cena. Olha que legal isso. Deus deu tarefas para Elias. Não só, vem cá e fica meditando. Não, deu propósitos. Então, só para resumir, eu acho que isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia diz que Elias se restabeleceu assim. Nós viemos aqui exatamente para dizer, tem doença, tem enfermidade, tem desvios, só que a vida com Deus é o start para nós, primeiro, não adoecer, e se adoecer, se recuperar, ser tratado. E a palavra que eu acho que o Ronaldo deu aqui, ter esperança, fé. Pastor, e o tratamento, pegando esse gancho que o senhor está falando, por exemplo, quando Romanos diz para a gente não se conformar com o mundo, alguém disse que o mundo tem um padrão, um modo de lidar com a vida, valores que são adoecidos. Tá? Então a Bíblia diz, em vez de se assumir a forma do mundo, transforma, ou seja, adquire uma nova forma. Mas como que a gente adquire uma nova forma de viver? Jesus disse, onde começa? Ou seja, você tem que mudar o comportamento, você quer ter uma vida nova, um novo estilo de vida mais saudável? Comportamento. Mas onde começa? Primeiro, não é igual ao do mundo. O que Jesus está dizendo, a gente não assumir aquela forma. Então, eu sou transformado a partir dos valores. Aí, eu acho interessante assim, comportamento, tem gente que acha que vem na genética da pessoa. Tem alguns transtornos que são genéticos. Mas, por exemplo, o cara trabalha 12 horas por dia. Não é porque ele é tão esforçado, não, é porque o valor dele de vida é um valor do mundo. Porque o valor bíblico nunca nos ensinou a trabalhar 12 horas por dia. Excesso. Então, aí a pessoa fica doente. Aí ela vai para o médico e toma um remédio. Ótimo. Aí ela não quer mudar a vida, ela continua doente. Ela vai ficar tomando remédio a vida inteira. Aí a gente fala, mas qual é o valor bíblico? O valor bíblico trabalha, 8 horas, 9 horas. Transformado, né? Como você aí falou. Ela pega o valor bíblico, o sabá, o descanso, e ela aplica a vida, transforma e ela consegue sair do adoecimento. Ou seja, ela abandona um padrão de vida mediante um valor que está na palavra de Deus. Então, volto a dizer, querido, se a gente quer ter vida saudável, a gente tem que andar dentro do valor da palavra de Deus. E aí, o que é interessante, se adoeceu, se aprendeu o comportamento errado, pode aprender a fazer o certo. Isso que é bom da vida cristã, a gente pode ser transformado. Aprendi errado. Se arrepender, voltar, né? A palavra de Deus e diz retomar isso, a vida. E retomar. Tem uma pergunta aqui. Eu vou deixar com a Grazi, porque talvez ela tenha uma vivência aí maior nessa questão aí, tá bom? Então responde para a gente ir para os finalmente, que o povo já está mexendo na cadeira ali, ó. Isso. A pergunta está falando o seguinte: quando o paciente se suicida, qual é o suporte para a família? O suicídio, principalmente quando a gente está falando daqueles que são causados por transtornos mentais, eles têm sempre um componente genético. Então, se tem alguém na família que já se suicidou, o risco de suicídio sempre é aumentado dentro daquela genealogia. Então,
a família precisa ser cuidada urgentemente. Eu acho que uma família que acabou de perder alguém por suicídio tem que ser acompanhada de perto, o suporte da célula, por um psicólogo, até que esse luto, pelo menos, passe respaldado, né? E talvez até tendo que ser tratado, medicado. E é muito Até importante. porque, só até no meio, eu não sei se a pergunta se trata do meio evangélico, porque se for até fora também, né? Vem a carga de culpa também. E o pior de tudo, creio eu, nós conversamos um pouco sobre isso ontem, né? É a culpa. Então, quando eu falei aqui de evangélicos que já foram da nossa igreja e se suicidaram, a pergunta é: mas crente faz isso? Mas foi para o inferno? Mas e aí? Então a culpa, a carga de culpa é pior ainda. Aí a família tem que ser mais tratada ainda, porque além de ser tratada da dor, ela ainda vai carregar a culpa. O e se mata mais do que qualquer coisa. O e se adoece demais. E se eu tivesse? E se eu tivesse visto? Isso adoece demais, né? Isso adoece muito. E eu estava... É sobre a culpa, dá um congresso, né, pastor? Culpa, nós já fomos num congresso só que tratar sobre isso, né? Culpa é uma das coisas piores que um cristão pode ter. Porque a gente estava até falando ontem sobre isso. Às vezes começa com a culpa porque eu perdi alguém. Não vamos nem falar só por suicídio, por exemplo. Eu tenho uma paciente que a mãezinha dela morreu, ela estava no hospital com a mãe, a senhora tinha 92 anos, comprometida com Covid, e ela estava na cadeira do lado, já fazia 40 dias de hospital. Ela estava lá e ela cochilou. Quando ela acordou, a mãe dela tinha falecido. Essa mulher está muito doente, porque ela acha que ela é culpada, porque se ela não tivesse dormido, ela teria prestado socorro à mãe, enfim. Essa culpa, ela causa um estresse, ela faz uma cascata inflamatória sem dúvida, tão gigante. E aí, se a gente aplicasse para a vida de um cristão, essa mulher não é cristã, mas eu tenho outros exemplos de cristãos. Eu me sinto tão culpada, aquilo vai me agoniando tanto que eu deixo de orar, que eu não consigo mais ler a palavra. O cristão tem aquela culpa do tipo: olha, se eu tivesse orado mais, ou então eu orei, por que Deus não curou? Pastor, eu atendi Não um é? rapaz que Então, assim, falaram A para ele culpa isso. cristã é terrível, pode falar. Falaram para ele isso, se ele orasse bastante, a mãe não morreria. Aí a mãe morreu. Já pensou? E ele veio, até atendi ele, que ele disse para mim, então eu estou me sentindo culpado porque eu não orei o suficiente. Né? Isso é Carrega um terrível, culpa. irmãos. Isso é mentira diabólica. E eu aprendi isso quando estudei, que um dos piores pesos que o cristão carrega é a culpa. Porque a Bíblia diz que Jesus já veio para carregar ela para você. E dá perdão. E dá perdão. Acho isso lindo demais. Tem o texto de Naum, né? Deus pega os nossos pecados, lança na profundidade do mar e coloca uma plaquinha ainda: não pesca, por favor, não vai lá buscar outra vez. Você não é culpado pelo teu pecado, você é responsável, mas não culpado. Pastor, eu gosto de pensar assim, tem muita culpa que ela é indevida, né? Às vezes a pessoa está sentindo culpa de algo que ela não fez, mas aí assim, na pior das hipóteses, se ela realmente tiver culpa, Deus perdoa. Sim. Ou seja, não há assim, Nada imperdoável, né? Sempre há uma solução para aquela situação. Ou seja, ainda que eu seja culpado, Deus fala assim: olha, vem cá, vamos bater um papo. Teus pecados podem ser vermelhos, vou tornar, ou seja, eu vou perdoar e vou purificar você. Vamos. Só um minutinho, pastor. Irmão, eu não sei quem mandou a pergunta. Tem pergunta lá? Mas... É só para eu falar, irmão, que mandou essa pergunta. Pode falar. Eu não sei se é você, se é na sua família, ou se você conhece alguém. Por favor, procura ajuda. Isso. Por favor, a gente vai orar, nós vamos orar junto enquanto comunidade de fé. A gente vai, se você precisar ser encaminhado para psicologia, você vai. Se você precisar ser medicado, você vai. Só, por favor, não perpetua isso na história da sua família. Tem esperança. Amém. Mas eu creio que a gente tem que encerrar, né? Que nós já, 1h30 já ali, e a gente já tocou bastante assunto, e a promessa é que a gente vai voltar. Não, mas não tem. Eu acho que o ideal é a gente perguntar depois, a gente responder depois ali, né? Tá, a gente responder porque está lá na live e não deu para ler, né?
Mas eu queria que a gente encerrasse só com essa palavra. Preste atenção, irmãos. Qual foi o nosso ideal aqui, o nosso propósito? Primeiro, despertar o assunto e dizer, nós precisamos falar sobre isso. Até porque a Grazi disse aqui de um dos mitos, né? Que não, a gente não pode falar sobre isso, não pode falar sobre o suicídio, não pode falar sobre a morte. Tem que falar. Quando eu aprendi isso há muito tempo atrás, né? Problemas emocionais você só cura se falar. Tem que falar. E no meio da igreja mais ainda. E segunda coisa, foi o que nós falamos aqui quando eu perguntei, e aí? Diz que vai ter um monte de problema, eu tenho um monte de dificuldade. A fé, a esperança em Cristo é a nossa resposta. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para levar o nosso fardo, e levar a nossa dor, e levar a nossa ferida. Não quer dizer que a gente não fique doente emocionalmente ou até fisicamente. Vamos morrer e podemos ter qualquer enfermidade, mas como cristãos, temos aonde buscar, temos em quem esperar. Cremos no poder, na transformação e principalmente no mais gostoso que o Ronaldo disse aqui, no amor de Deus, que Ele nos aceita do jeito que somos e nos transforma quando queremos ser transformados por Ele. Amém? Fechamento, quer alguma palavra para fechar com o pessoal? Melhor que ser feliz é ter a alegria do Senhor. Isso. Nem sempre ela é aquela coisa efusiva, mas é a certeza da salvação, de estar nos braços do Pai. Ronaldo? Só lembrando aquele texto que Quer em diz pé? que o perfeito amor, Quer em pé? ele expulsa o medo. Aquele texto, para mim, ele é fantástico, eu estava lendo hoje. Diz que quando a gente compreende um pouco do que é o amor de Deus pela nossa vida, os nossos medos, eles são expulsos. É uma linguagem bem forte, expulsar de nós. E que se eu ainda estou com Olha. medo, é porque eu ainda não Já compreendi pensou? o amor que Deus tem pela minha vida, tá? Porque se eu entender quanto Deus me ama, eu sei que Ele vai cuidar de mim. Aleluia. Para fechar, a gente vai orar. Minha palavra final para você é, como cristãos, uma das coisas que a gente aprende no Novo Testamento é que a gente se cuida. A Grazi deu uma palavra muito linda aqui agora. Você que é da família, não sei, você que perguntou, mas todo mundo aqui tem uma dor, todo mundo aqui tem um medo. A gente tem ouvido falar de tanta gente que está com ansiedade, com medo, com depressão, por causa de tudo isso que aconteceu. Isso não é pecado, não é pecado, isso é uma doença, uma reação aos problemas que estamos passando. Todo mundo teve, em maior ou menor grau, todo mundo teve. E aí, o que a gente faz? Se cuida um do outro, ora um pelo outro. Ou então não está me aguentando, liga para um irmão em Cristo que você ama e fala assim, vem cá, vamos tomar um sorvete, eu preciso conversar com você. E desabafa, fala, chora, ora. Tomava sorvete? Procurava os irmãos, isso. Isso é vida cristã, irmãos. Vida cristã não é vir a um culto, é viver o que Jesus Cristo pediu para nós. Amém? Vamos orar? Você entendeu isso ou não? Deu para você aprender alguma coisa hoje ou não? Não deu para ter muita interatividade, né? Mas valeu alguma coisa ou não? Espero que sim. Espero que, se valeu, depois você dá o retorno para a gente continuar a ter outras, senão a gente vai desistir agora mesmo já, né? Isso. Mas vamos orar para encerrar, e eu queria que a Grazi orasse e pedisse para o Papai do Céu derramar graça sobre todos nós e que a gente não fique com medo, mas que tenhamos esperança. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, papai, por esses momentos em que conversamos contigo e com os irmãos, Senhor, a respeito das aflições, dos medos que nós temos para esse tempo, papai. Tempos difíceis, dias maus, mas como eu disse aqui, paizinho, de alegria, porque temos propósito em ti.
Pai, eu não Aleluia, conheço a Senhor. vida de cada um dos meus irmãos que está aqui, eu não conheço os anseios, as dificuldades, eu não conheço as dores e os sofrimentos, mas eu sei que Oh, o Deus, Senhor é. conhece no profundo, Paizinho. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, Cuida, que Pai. o Senhor possa, Põe a tua através do mão teu Espírito, mais despertar o escondido, desejo, Senhor, Senhor. de conhecê-lo, de encontrar no Senhor fechado aquilo que ele no profundo precisa para da- suprir. Mas, Nome de Paizinho, se Jesus, por Pai. acaso há alguma angústia, alguma dor, alguma Toma enfermidade conta, Senhor. real, Pai, física, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa possa procurar ajuda, Em que ela nome possa de ser Jesus, despertada, cuidada, Levanta uma amada. pessoa, Senhor. É tão Mostra, difícil quando a gente Senhor. tem até consciência de que está doente, mas não tem a força para dar o primeiro passo em direção Verdade. àquilo. Mas nós sabemos que nós temos uma rede de familiares, amigos, irmãos, que Oh, podem Deus. olhar e perceber em nós Usa o as teu nossas povo, fragilidades, Senhor. Usa, os Senhor, nossos usa. momentos. Em Então, em nome nome de de Jesus, eu peço de duas maneiras, abre os nossos olhos Abre, nesse momento, Senhor. Senhor. Olha dos nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente escute aquilo que o irmão nem está dizendo. Para que a Verdade. gente enxergue, Senhor, o coração Veja das os pessoas. sinais, ó E Deus. vá de encontro, não é só orar em casa, vá de encontro à necessidade Amém, que ele tem de uma palavra, de um Dá-nos ombro, de um ousadia. direcionamento, Paizinho. Amor Que o teu suficiente, Espírito Pai. nos use de maneira sobrenatural, Aleluia, Paizinho, e eficaz Senhor. nesse Amém. momento. Mas também aqueles que estão Sejamos teus enfermos, embaixadores, Paizinho, ó Pai. que já não tem mais força para orar, que não tem mais força para orar, Oh, Deus. ler a tua palavra, que não consegue mais Estende a tua enxergar mão, o propósito Senhor. ali, Paizinho. Que o Senhor coloque pessoas ao redor que vão encaminhá-lo, papai. O Senhor Amém, ó encoraja Deus. uns para ajudar os outros, Em Paizinho. nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos faça ser uma comunidade ativa, uma Aleluia, comunidade que gera vida, Pai. uma comunidade que vê além do seu umbigo, Paizinho, Oh, que Deus. exerce uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que Amém. gera esperança. Obrigado, Paizinho, nós Pai. oramos pelo mundo, por essa pandemia e por tudo que os Sim, Pai, cientistas põe a tua mão, dizem Senhor, põe que a tua vão mão. acontecer. Mas Nós o sabemos Senhor é que o Senhor é poderoso, poderoso. Deus. O Senhor é Senhor poderoso, pode Deus. amenizar tudo, Paizinho. Pode, Deus, Só eu nos sei dá a que pode. estratégia, a ferramenta Em nome para de sermos Jesus. usados pelo Teu Espírito, para sermos Amém. de verdade luz e sal nessa terra. Aleluia. Não nos deixe, Pai, não deixe que vidas se percam, porque nós deixamos de fazer o nosso papel enquanto Teus filhos, Amém. enquanto Suas testemunhas aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo carinho e pela participação dos irmãos. E o pessoal lá da live também, que Deus abençoe. Se tiver mais perguntas, joga lá na live, que a gente dá uma olhadinha lá depois dos comentários e o pessoal responsável aqui pode responder depois. Vai na paz, queridos. Deus abençoe e muito obrigado. Em nome de Jesus.